Começa agora o programa Espírito e Vida, uma produção da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. A lua dependurada no céu da noite, o sol vitalizando os dias, ventos, mares, amplidões. No início, esse sentimento de fascínio com a grandiosidade da natureza despertou-nos um temor que ensejou a adoração, os ritos e sacrifícios. Povos sumérios, os primeiros a usar a escrita, cultuavam a Anu, o firmamento. Egípcios adoravam Ra, o deus Sol, entre tantos outros. Gregos sonhavam com o Olimpo, onde Zeus tramava seus destinos. Tupis-guaranis, na Sul-América pré-colombiana, ofereciam danças a Tupã, o Criador. Todos os humanos que já pisaram na face da terra, em algum momento, tomados em sua pequenez, se curvaram diante do infinito. E ao darem nome ao que pressentiam, talvez soubessem que seria difícil reduzir tal sentimento a uma única palavra. Quem sabe por isso, os hebreus simplesmente o chamavam de Elohim, Deus dos deuses, ou de Yahvé, aquele que não tem nome. Antes lutávamos contra a natureza num ambiente hostil, onde a força bruta era a nossa principal força. É natural que o sentimento Deus de outrora correspondesse a esse estado. Hoje somos capazes de verter poesia, de criar leis que protegem as crianças, de planejar cidades e de sonhar com uma relação interdependente e harmônica com os outros seres do planeta. Porém, o mistério do infinito persiste diante da finitude humana. O encantamento já não é o do medo, mas a percepção clara de que uma inteligência superior ordena o cosmos, inspira a vida e se manifesta a cada pôr de sol, em cada amanhecer. Os deuses de outrora eram produto da ignorância e do temor. O Deus de agora nasce de uma nova emoção, sugerida por Jesus há 2 milênios, ao chamá-lo simplesmente de Pai. É um Deus que tem coração, um Deus de amor. Quanto mais doçura você carregar na alma, mais perto de Deus estará. Ele é como as estrelas do poema de Olavo Bilac. Para entendê-lo, é preciso amar. O programa Espírito e Vida de hoje vai falar sobre um homem que foi o grande responsável pela codificação da doutrina espírita. Vamos conversar sobre Allan Kardec. Hippolyte Léon Denisard Rival nasceu em Lyon, França, em 3 de outubro de 1804. Era educador e escritor, e a partir de 1857, quando iniciou o trabalho de codificação da doutrina espírita, assumiu o pseudônimo de Allan Kardec. Quem vai conversar sobre Kardec é Arlindo Araújo. Arlindo, bem-vindo ao nosso programa. Beleza, é uma satisfação muito grande para mim poder estar aqui com vocês e poder, então, reflexionarmos junto aqui sobre a importância de Kardec na vida de todos nós. Com certeza. Arlindo é ex-presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Norte e o incansável divulgador da doutrina em todo o nosso estado. Arlindo, quem foi Allan Kardec? Foi aquele estudioso, dedicado, amigo de todos, que trabalhou exatamente na organização, na codificação da doutrina espírita, recebendo do plano espiritual superior as orientações e poder, então, codificar, organizar, para que a doutrina espírita pudesse ser conhecida de toda a humanidade. E por que Kardec foi escolhido para essa missão? Ele era um missionário, na verdade? Não tenhamos dúvida de que, pelo seu perfil de homem,
né, dentro da humanidade do seu tempo, ele, sem sombra de dúvida, ele foi escolhido pela sua capacidade, não é? Não só profissional na sua área de atividade, mas também pelo seu amor pela causa, pelo seu amor pelo princípio do Evangelho de Jesus também, e poder, então, o plano espiritual amigo, aproveitar da ocasião de que ele estava reencarnado e ele poder dar essa contribuição também na construção de um mundo melhor. E se ele não topasse, digamos assim, ele poderia dizer não e não aceitar essa tarefa? Obviamente que sim, porque a divulgação tanto do Evangelho quanto da doutrina espírita não é nada obrigatório, não é? É uma coisa de consciência, é uma coisa de... E certamente, se ele estava reencarnado na Terra, aquele homem de bem, com aquela capacidade enorme de poder organizar esses princípios que a doutrina espírita nos trouxe, a doutrina espírita como um todo, naturalmente ele não ia deixar de lado, ele foi preparado certamente no plano espiritual e ele naturalmente, pela sua capacidade de homem de bem, ele não ia deixar de lado. Não acredito que Allan Kardec ia renunciar a essa tarefa tão importante. Mas, Arlindo, vamos para o público que está em casa. Como é que tudo começou? Allan Kardec era um homem racional, um pedagogo, livros publicados na área da educação. Como é que ele foi atraído? Como é que ele se deparou com o Espiritismo? Naturalmente, as mesas girantes, aqueles acontecimentos que ocorreram em tempos anteriores à codificação espírita, então trouxe essa capacidade dele de tentar descobrir, verificar de que se tratava aquela questão das mesas girantes, daqueles acontecimentos que traziam uma curiosidade enorme para o público daquela época, não é? E naturalmente ele vendo aquilo, aquele momento, ele se engajou na pesquisa, não é? Na sua dedicação e poder codificar, organizar a doutrina espírita. Então ele foi atraído para os fenômenos espíritas através das mesas girantes, que eram mesas que batiam, que giravam e com uma espécie de código passavam as mensagens para as pessoas. Mas evidentemente ele adotou uma metodologia. Qual foi a metodologia que Kardec adotou? Assim, um tipo, digamos, de aferir se aquelas mensagens tinham fundamentos, se aquelas mensagens eram verídicas, etc. Obviamente que a gente vai observar no Livro dos Espíritos, que é um livro contido de perguntas e respostas, ele procurou então, aproveitando aquele ensejo das pancadas, das mesas girantes, ele então começou a fazer perguntas aquelas batidas, aqueles acontecimentos de forma codificada, para poder então organizar o seu conteúdo, a literatura, a forma com que aquelas pancadas vinham, mas ele procurou então codificá-las de tal forma que desse capacidade a ele de poder organizar a doutrina espírita. Muito mais assim, aproveitando aqueles acontecimentos. Então ele, a partir desse contato com os espíritos, ele vai descortinando a sua tarefa, não é? Exato. Como é que ele toma conhecimento dessa missão? Naturalmente ele foi bem inspirado, não é? Por alguma comunicação dos orientadores deles no plano espiritual, que lhe deram, então, que acenaram para ele essa responsabilidade, essa tarefa, então, que ele assumiu. Orientaram no sentido que ele estava recebendo essa missão, né? que é essa tarefa, né? Que a gente chama missão, porque realmente não deixa de ter sido uma grande missão. E essa missão, a seu ver, foi cumprida? O Espiritismo é hoje o que Kardec planejou? Rapidamente? Sem sombra de dúvida. Obviamente que a base da doutrina espírita, ela deve ser norteada cada vez mais no seio da população terrena, a base, o conteúdo básico. Mas não tenhamos dúvida que Allan Kardec já dizia que muitas coisas viriam posteriormente e que naturalmente iriam complementar principalmente as suas palavras iniciais, o seu conteúdo inicial. Porque a doutrina espírita ela é muito ampla, ela vai se multiplicando, ela vai
tornando-se assim uma coisa muito mais compreensiva. E esses ensinamentos, então, básicos, eles vão se multiplicando e vai vindo outras também informações que vão certamente dando muito mais vida também à doutrina espírita. Ou seja, não é uma coisa imobilizada, não é pétrea, não é? Ela é dinâmica, ela vai se renovando. Exatamente. Né? Uma coisa que eu digo, uma graça da doutrina espírita é esse dinamismo, é essa amplitude, ela não é fechada, ela é aberta, e de modo que isso tudo vai facilitando a sua divulgação no seio da população terrena, principalmente nos tempos atuais. Tá bom, a gente vai fazer um breve intervalo, mas voltamos daqui a pouco ainda com Arlinda Araújo conversando sobre Allan Kardec. Voltamos já. Continuamos aqui com Arlindo Araújo, conversando sobre Allan Kardec e a sua obra. O Arlindo, Kardec previu fases para o desenvolvimento da doutrina espírita nas pessoas. Ele fala das fases de curiosidade, religiosidade, aceitação e, finalmente, de um mundo transformado no bem. Ele previu isso para o século XX. Na sua opinião, essas etapas foram cumpridas, vêm sendo cumpridas? Olha, não tenho a menor dúvida disso tudo, de que essas etapas estão sendo cumpridas com muita seriedade, né, dentro desse espírito de divulgação humanizado, desse momento em que atravessa a Terra, dentro dessas informações. Hoje, com a tecnologia moderna, a mensagem espírita está chegando a todo mundo, não somente através dos livros, e isso tudo tem facilitado muito a compreensão do seu conteúdo nos tempos atuais, não é? Então, eu acho que esse período de curiosidade, dessa coisa assim, eu acho que já passou. Hoje está muito mais nesse momento de aceitação, de compreensão da mensagem espírita. Não é que todo mundo vai ser espírita, absolutamente, mas as ideias espíritas já estão assumindo a maioridade no seio da população terrena, não tenhamos dúvida disso, né? Ampliando a mensagem de Jesus nos tempos atuais. Isso tudo vai facilitando de muito, né, a sua propagação. Você acha que as novelas, o cinema, né, sempre com temática espírita, já, digamos assim, são sinais desse tipo de aceitação? Sem sombra de dúvida. Eu tenho divulgado muito essa questão. Os filmes, olha, as novelas, não é, antigamente era muito mais os livros, mas hoje, além dos livros, tem mais essas outras formas da tecnologia moderna, dos filmes. Você vê a procura, esses filmes que tem aí dessa visão espírita, a procura é enorme. As novelas, então, sendo muito apreciado também no seio da população terrena. Então, isso vai facilitar de muito, não é? A sua divulgação e também a compreensão dela também. Obviamente que isso tudo são ideias que estão sendo divulgadas, essa coisa toda, mas à medida que vai havendo interesse pelas obras da codificação, aí então as pessoas vão procurando as livrarias, vão procurando então os grupos de estudo da doutrina espírita, os congressos, os seminários, então, enfim, e vai ampliando a sua visão deste mundo atual em que nós estamos atravessando, principalmente esse momento de transição planetária. Vamos falar um pouquinho sobre a obra de Kardec. Kardec é conhecido como o codificador da doutrina espírita e ele deixa uma vasta obra. Kardec era um trabalhador incansável. Além do Livro dos Espíritos, que é o básico da doutrina, é o que lança o Espiritismo. Fala um pouquinho sobre a obra de Kardec de uma maneira geral, Arlindo. Perfeito. Temos aí o Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma obra muito acolhedora de todas as correntes religiosas, porque trata da mensagem de Jesus, traz para nós a mensagem de Jesus de forma muito clara. O Livro dos Médiuns também, que traz a orientação para aqueles que receberam essa tarefa de trabalhar esse intercâmbio do plano espiritual com o plano material. A Gênese, que trata, não é, desse aspecto todo dos tempos passados e dos tempos atuais, enfim.
as obras póstumas também, que ele deixou esse conteúdo e foi publicado depois do seu falecimento, depois da sua desencarnação. Então, de modo que tudo isso são obras da codificação que não somente traz esses conteúdos todos, mas específicas cada área de sua atividade, de sua divulgação. Além disso, ele publicou durante anos a Revista Espírita, né? Numa época, nós que fazemos o Mensageiro e sabemos das dificuldades para se manter uma publicação, imaginemos no tempo de Kardec as dificuldades que ele enfrentou. Sem dúvida. Mas ele manteve durante anos a Revista Espírita, que é muito importante, não é isso? Não, sem sombra de dúvida. A Revista Espírita, ela está ao alcance de todo mundo, inclusive hoje ela está sendo publicada através da Federação Espírita Brasileira, através organizado, né, por ano, por etapas, e de modo que está tendo acesso de todo mundo também. A divulgação, a Revista Espírita entra em detalhes sobre as suas viagens, entra em detalhes também sobre os conteúdos. E eu ainda falando sobre Kardec, eu me lembro muito, vendo as viagens que ele realizou em 1862, eu fiquei encantado com as viagens de Kardec também, a simplicidade dele, da digníssima esposa dele também, de como ele foi recebido, não é, na sociedade, naquelas cidades que o receberam com muito carinho. Foi uma coisa fantástica também. A gente percebe que ele ficava emocionado. Emocionado. Né? Com a acolhida que ele tinha nas várias cidades que ele percorria. E a humildade dele, muito simples. Lia uma obra que explicava como ele recebia as pessoas no seu escritório, com a simplicidade enorme, não tinha discriminação, os mais pobres entrariam na mesma fila dos mais ricos, quer dizer, com aquela simplicidade, com aquele respeito a todas as pessoas. Isso me traz também assim, uma atenção muito grande pelo perfil de Allan Kardec como homem no mundo, né? Para a gente fechar o bloco, lembrando que tem mais um livro na codificação que é O Céu e o Inferno, onde ele fala, inclusive, do Código Penal da vida, da vida uma futura, obra fantástica também da codificação. Mas eu queria, para fechar esse bloco, que você falasse sobre os dias de hoje. Qual a efetiva contribuição de Allan Kardec para o mundo hoje? O Brasil, o mundo é melhor com o advento do Espiritismo? Sem sombra de dúvida. A mensagem de Jesus, à luz da doutrina espírita, quer dizer, o Espiritismo, então está abrindo corações nesses tempos atuais, não é verdade? Na formação do homem terreno, na formação do homem que está hoje dirigindo as mais variadas áreas da atividade terrena. E certamente essa nova geração que está chegando vai absorver esses conteúdos de forma muito mais acentuada, porque eles precisam desses conteúdos também para poder organizar a Terra, dar continuação à organização da Terra, à arrumação da Terra. Serão naturalmente essa nova geração, tendo esse conteúdo também doutrinário, espírita ao seu lado, eles serão os homens de bem do futuro, serão e naturalmente projetarão um mundo melhor. E o Brasil, como coração do mundo, segundo Humberto de Campos, pátria do Evangelho, não é que seja diferente de outro país, absolutamente, mas tem assimilado muito mais esses conteúdos que a doutrina espírita tem nos trazido nos tempos atuais. Que bom. Nós vamos agora para o terceiro bloco, e nesse bloco quem vai fazer as perguntas a você são os nossos telespectadores, e Arlindo vai responder sobre Allan Kardec. Voltamos já. Agora nós vamos ao quadro O Espírito e Vida Responde. Quem vai fazer as perguntas ao nosso entrevistado de hoje, Arlindo Araújo, são os nossos telespectadores. Eu gostaria de saber quais foram as principais dificuldades que Kardec teve na hora de fazer a codificação. Primeiramente, a alegria de ter essa pergunta desse amigo querido, não é? Mossoró e tal. Olha, tudo que vai surgindo na Terra, tudo que é novidade, e principalmente no bem, encontra dificuldades as mais diversas, todos nós sabemos disso. Então, mas as dificuldades que Allan Kardec teve, realmente, teve muitos opositores, obviamente, que sim, não é verdade?
pessoas que achavam que ele estava querendo enganar a humanidade com a codificação espírita, não é? Mas principalmente os opositores, pessoas que não via na doutrina espírita aquele vislumbrar de tempos melhores. Né? Isso tudo, mas tem Allan Kardec como homem de bem, com aquela pessoa encantadora, respeitava tudo aquilo. Não é brigar com ninguém, respeitava essas oposições que ocorria naquele tempo também, não é? Allan Kardec era um espírito missionário? Pela tarefa a que todos nós conhecemos, não tenhamos dúvidas que se trata do missionário do Cristo, não é? Que veio exatamente dar continuidade com a sua mensagem, o Evangelho de Jesus, quer dizer, tornando muito mais clara a mensagem de Jesus para os tempos vindouros, não é? Então não tenhamos dúvidas, podemos considerá-lo como um missionário. E um dos questionamentos que sempre fazem acerca de Kardec é com relação à pessoa dele, enquanto a sua formação, ou seja, toda a trajetória que ele teve até chegar à codificação do Espiritismo. Qual a contribuição que isso teve para a doutrina espírita, o fato dele ter tido essa vivência dentro da educação? Uma importância enorme, sem sombra de dúvida, para a educação como um todo. Porque nós precisamos deste conteúdo também, não somente para a orla, não somente para a área religiosa como um todo, mas nós precisamos também na formação do homem de bem, do homem de caráter, do homem que está sentindo, sabendo de quem ele foi, o que é que está fazendo na Terra e do futuro que ele aguarda no futuro, não é? Então, isso tudo, eu não tenho dúvida que foi uma contribuição muito grande para a educação como um todo, sem sombra de dúvida. Principalmente para modificar um pouco o orgulho do homem, não é? E Bezerra de Menezes, sem querer tirar Kardec da nossa entrevista, mas Bezerra de Menezes disse com muita clareza que nós carregamos conosco ainda uma dificuldade muito grande, que é o orgulho, mas que é a educação, obviamente à luz da doutrina espírita, também trazendo esses conteúdos espíritas, trará a solução para todos nós. Gostaria de perguntar se o senhor Allan Kardec cumpriu a sua missão plenamente enquanto codificador da doutrina espírita. Sem sombra de dúvida. Isso me traz uma clareza enorme para mim e sem sombra de dúvida para os companheiros que seguem esse roteiro de luz da codificação espírita. Sem sombra de dúvida, além de ter sido esse missionário trabalhador do bem, fica muito em nós, os seus seguidores, que ele realmente foi um homem também com esta capacidade, com esse trabalho também na construção do mundo melhor. Nos resta agradecer a presença de Arlindo Araújo em nosso programa. Arlindo, muito obrigado. Eu tenho certeza que todos em casa gostaram muito da entrevista. Eu fico agradecido também pelo ensejo, pela oportunidade de estar com vocês ainda aqui, podendo então compartilhar deste programa tão agradável, então, que não somente o movimento espírita, mas a sociedade como um todo tem recebido. Nós vamos agora ao nosso último quadro. O nosso programa sempre dá dicas de livros que podem auxiliar no conhecimento e no aprofundamento do tema. Diversas obras tratam do assunto abordado no programa de hoje. Anotem aí. Allan Kardec, o Educador e o Codificador, de Francisco Thyssen e Zeus Van Tuyl. Para entender Allan Kardec, de Dora Encontre. Kardec, Irmãs Fox e outros, de Jorge Risini. Grandes vultos da humanidade e o Espiritismo, de Silvio Brito Soares. Personagem do Espiritismo, de Paulo Alves Godoy. ABC do Espiritismo, de Victor Ribas Carneiro. Chegamos assim ao final do programa Espírito e Vida. Mas você pode entrar em contato com a equipe do programa através do e-mail espiritoevida@sintv.tv.
Agradecemos a sua sintonia e contamos com a sua companhia na próxima semana. Muita paz.